Minha mãe e minha irmã chamaram a polícia para minha filha de 5 anos. Pare e pense nisso por um segundo. Eu cheguei de viagem de trabalho, um dia, mais cedo, esperando fazer uma surpresa para ela com doces da padaria de manhã. Em vez disso, abri a porta da frente e a encontrei soluçando na frente de 2 policiais, suas mãozinhas tremendo, o corpo todo encolhido, como se estivesse se preparando para um castigo. Ela achava que aqueles homens estavam lá para levá-la embora. E por um momento, quando ela olhou para mim com aqueles olhos inchados, percebi que ela não tinha medo de estranhos. Ela tinha medo de ser abandonada. Eu não gritei. Mesmo que cada instinto em mim quisesse destruir a casa, agi silenciosamente, cuidadosamente, e uma semana depois, eram elas que estavam gritando. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, estou ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você é. Adoro ver até onde minha história chega. Às vezes, até a menor conexão pode lembrar alguém de que não está sozinho. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Meu nome é Tiago Silva e o que estou prestes a contar é sobre a semana em que minha família inteira tentou me quebrar e como proteger minha filha mudou tudo. Se minha história ressoar com você, considere se inscrever. Ajuda mais do que você imagina, especialmente para um pai solteiro tentando entender tudo isso. Eu cheguei em casa mais cedo. A chave girou mais devagar que o normal, meus dedos ainda sujos com farelos do bolo de posto de gasolina que comi voltando de Curitiba. Empurrei a porta, soltando um fôlego que nem percebi que estava segurando. E algo no ar me disse imediatamente de que havia algo errado. Estava quieto demais. E aquele silêncio tinha peso, o tipo que desliza sob sua pele antes que seu cérebro possa nomeá-lo. Então eu os vi. 2 policiais estavam na minha sala de estar. Um estava tomando notas, a caneta arranhando firmemente em um pequeno bloco. O outro estava agachado perto da minha filha, minha Lara de 5 anos, que estava sentada encolhida na ponta do sofá, os braços colados nas laterais do corpo, os olhos grudados no chão. Ela não estava chorando alto. Ela estava tendo aquele tipo de choro silencioso e trêmulo que vem do medo, não da dor. O tipo que eu conhecia instantaneamente. Do outro lado, minha mãe, Sônia, estava de braços cruzados, como uma juíza, esperando para dar o veredito. Minha irmã Bruna segurava sua filha Isa, como se a criança fosse uma peça frágil de exposição que ela trouxe como evidência. A cena parecia ensaiada. Todos em suas posições prontos para minha entrada. Dei um passo à frente, lento, deliberado. Eu não gritei, nem sequer levantei a voz. Ajoelhei-me ao lado da Lara, ficando na altura dela. E quando ela olhou para mim, vi terror em seus olhos. O tipo de terror que nenhuma criança deveria sentir em sua própria casa. Envolvi meus braços ao redor dela, senti seu pequeno corpo desabar no meu, sua respiração soluçando contra meu colarinho. O policial ficou um pouco mais ereto quando me viu. Senhor, estávamos respondendo a um chamado sobre uma altercação entre crianças, disse ele. Nos disseram que o senhor estava fora da cidade. Já falamos com os adultos presentes. Olhei diretamente para minha mãe. Você chamou a polícia para uma criança de 5 anos. Sônia não se mexeu. Ela precisa entender as consequências, disse ela com aquela calma cortante, que ela dominou a vida toda. Bruna entrou na conversa, ajeitando a Isa dramaticamente no quadril. Ela está fora de controle, Tiago. Ela empurrou a Isa. Ela precisa aprender, sei. O policial olhou para elas, depois voltou a olhar para mim. Isso realmente não é algo que justifica ligar para o 109, disse ele. Educado, mas firme. Chamar a polícia para algo assim pode ser considerado uso indevido dos serviços de emergência. Uso indevido, uma palavra que minha mãe nunca aplicaria a si mesma,
mas que se encaixava perfeitamente no que ela tinha acabado de fazer. Apertei meu abraço na Lara e sussurrei em seu cabelo. Você está bem. Estou aqui. Ninguém vai te levar a lugar nenhum, querida. O aperto dela no meu pescoço aumentou, desesperado e aliviado ao mesmo tempo. Quando os policiais finalmente foram embora, fiquei entre Sônia, Bruna e minha filha. Nenhuma de vocês, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Vai ficar sozinha com ela, de novo. A boca de Sônia se contraiu. Não exatamente um sorriso, não exatamente um escárnio, mas algo praticado, calculado, algo que me dizia que aquilo não era um momento de mau julgamento. Algo havia sido planejado. Eu disse a mim mesmo que era apenas um exagero, apenas um erro. Mas enquanto eu segurava os ombros trêmulos da Lara contra mim, senti a verdade inconfundível pressionando. Aquela não foi a primeira rachadura. Foi apenas a primeira que eu não podia mais ignorar. E enquanto esse pensamento se alojava no meu peito, outro o seguiu. Eu pensei que isso era um mal-entendido, até começar a lembrar. A memória tem um jeito de ficar nítida quando você menos quer. Parado na minha cozinha mais tarde, naquela noite, depois que a Lara finalmente adormeceu, com a bochecha pressionada contra minhas costelas, o passado se abriu na minha frente, com uma clareza que eu não tinha pedido. Cresci em uma casa onde tudo parecia perfeito. A penteadeira da minha mãe estava sempre impecável. Cada frasco alinhado em ângulos tão precisos que pareciam ameaças. Nossa sala de estar cheirava a lustra-móveis de limão, não a calor humano. Minha mãe, Sônia, nos treinou, eu e a Bruna, para nos movermos como se estivéssemos em exposição. Não façam barulho, ela dizia. E não envergonhem a família. Mantenham sempre a dignidade. Esse era o evangelho dela. Não afeto, não conforto. Dignidade. Meu pai, Hélio, era a única suavidade na casa. Ele consertava as coisas sem que ninguém pedisse. A dobradiça solta, a lâmpada queimada, as lágrimas que tentávamos esconder. Ele me dava chocolate quente quando eu chorava no meu quarto, mesmo que nunca dissesse as palavras que eu precisava. O que aconteceu? Me conta. Você está seguro. Ele era um bote salva-vidas, nunca um escudo. Saí de casa aos 18 anos porque sabia que, se não saísse, nunca conseguiria respirar. Campinas foi minha fuga. Um apartamento minúsculo perto do centro, um emprego arrumando livros em um sebo e longas noites estudando design de UX. Aprendi a cuidar de mim mesmo, do jeito que algumas crianças aprendem a andar de bicicleta, porque ninguém mais faria isso por mim. E mesmo assim, alguma parte de mim carregava aquela velha dor, aquela que sussurrava. Talvez um dia sua família seja diferente. Quando meu pai morreu, de repente, sem aviso, Sônia reapareceu na minha vida com uma lasanha e um tom estranhamente gentil. Ela perguntou sobre meu trabalho. Perguntou sobre a Lara. Agiu como se importasse. E porque o luto faz você acreditar em coisas suaves, deixei ela entrar de volta. Deixei ela ser avó. Eu queria que a Lara tivesse a família que eu nunca tive. Sônia começou a trazer pequenos presentes, refeições congeladas, bolos de padaria. Ela se ofereceu para cuidar da Lara por apenas 1 hora quando eu precisava trabalhar. Bruna apareceu também, chegando com a Isa, entrando na minha porta com a mesma inclinação de cabeça desamparada que o papai costumava ter, mas sem o calor por trás disso. E lentamente, sem perceber, deslizei para um papel que desempenhei durante toda a minha infância, aquele que conserta tudo. Paguei parte do financiamento do carro da Bruna para que não fosse apreendido pelo banco. Cobri algumas contas médicas da minha mãe. Paguei um encanador para consertar o aquecedor dela. Depois paguei a conta de luz quando ela esqueceu. R$100 aqui, 300 ali.
Um padrão se formando tão gradualmente que se disfarçava de dever. E quanto mais eu fazia, mais elas esperavam. Quanto mais elas se apoiavam, mais agiam como se fosse meu trabalho. Mas houve momentos, pequenos momentos, que em retrospectiva parecem sinais de alerta. O dia em que Sônia tirou uma foto da Lara, sem pedir e imediatamente mandou para a Bruna, dizendo: prova de que ela me ouve melhor do que a ele. O comentário em uma reunião de família quando ela disse: brincadeira, mas nem tanto. Agora que o Hélio se foi, alguém tem que manter o Tiago na linha. A observação para uma prima que ressurgiu na minha mente enquanto eu estava na cozinha. Existem maneiras de garantir que ele não vai embora de novo. Naquela época, parecia uma piada amarga. Agora, parecia estratégia. E enquanto eu repassava tudo, os sorrisos congelados, a gentileza encenada, o jeito que a Lara tinha se encolhido no momento em que viu aqueles policiais, algo dentro de mim mudou. E se a chamada para a polícia não fosse um lapso de julgamento? E se fosse exatamente o que elas queriam? E se elas estivessem preparando o terreno há meses e eu estivesse focado demais em dar uma família para a Lara, para ver a armadilha se formando ao nosso redor? Pensei no tremor nas mãos da Lara. Pensei no quase sorriso da Sônia quando eu disse que ela nunca mais ficaria sozinha com minha filha. E a pergunta se formou pesada e fria. Se isso foi uma armação, há quanto tempo estou no meio disso, sem perceber? Nas semanas que antecederam o dia em que os policiais estiveram na minha sala, as coisas já estavam se desfazendo devagar o suficiente para que eu não reconhecesse o padrão. Começou com a Isa puxando minha manga uma tarde, com a voz pequena e estranhamente ensaiada, dizendo: a Lara me deu um tapa. Eu tinha visto o momento inteiro a que ela se referia. As duas tinham tentado pegar a mesma boneca. Os dedos delas colidiram, e a Isa soltou um choro tão repentino que assustou até a si mesma. Mas quando a Bruna repetiu a história para mim, ela já tinha ganhado proporções enormes. Ela empurrou a Isa com força, disse ela ao telefone, parecendo ferida, decepcionada, como se esperasse que eu pedisse desculpas em nome da minha filha. Depois, Sônia postou uma foto das meninas brincando no quintal dela. Na foto, a Lara estava no meio de um pulo, cabelo voando para trás, completamente alheia de que estava sendo usada como acessório. A legenda dizia: um pouco competitiva demais para a idade, mas estamos trabalhando nisso. Trabalhando no quê? Em ter 5 anos? Em querer um brinquedo? Encarei a legenda por mais tempo do que queria admitir, sentindo algo no meu peito apertar, mas disse a mim mesmo que estava imaginando coisas, que estava cansado, que família tem arestas às vezes. Mas o timing de tudo, cada comentário, cada suspiro, cada preocupação, sempre se alinhava com os momentos em que eu estava viajando a trabalho, ou quando a Lara era deixada sob os cuidados delas por algumas horas. Eu não via a coreografia na época. Só senti o cansaço, e no entanto, olhando para trás, os sinais estavam por toda parte. A Isa chorando do mesmo jeito, toda vez que uma câmera apontava na direção dela. Lágrimas aparecendo perfeitamente na hora certa. Sônia rondando sempre que eu puxava minha carteira, sua postura se endireitando como se estivesse redefinindo a dinâmica que ela acreditava possuir. As mensagens da Bruna no fim da tarde, sempre vagas, sempre insinuando que algo estava errado com a Lara. Algo que eu precisava consertar. O que eu não conseguia ver então era o quão coordenado tudo aquilo era. Lembro-me de um dia, buscando a Lara, depois do trabalho. Ela me disse que a avó tinha dito que a polícia vem quando as crianças não obedecem. Ela disse isso como se fosse um fato que tivesse decorado, como a tabuada. Minha filha sempre foi uma criança brilhante e aberta, doce, onde eu fui endurecido cedo. Mas ouvir aquela frase na vozinha dela me fez sentir fisicamente doente. Ainda assim, tentei relevar, me convencendo de que estava exagerando. Às vezes,
Adultos dizem coisas estúpidas sem pensar. Às vezes, famílias se comunicam mal. Eu queria tanto acreditar nisso que fiquei cego. Mas tudo ficou nítido no dia em que tentei entender por que a Sônia tinha ligado para a polícia, afinal. Entrei no e-mail dela esperando encontrar uma mensagem que ela pudesse ter enviado aos policiais ou alguma explicação para o motivo de transformar algo tão pequeno em uma crise. Em vez disso, encontrei outra coisa. Algo que me paralisou onde eu estava. Uma troca de mensagens entre a Sônia e a Bruna. O assunto era simples. Antes que ele chegue em casa. Dentro, havia capturas de tela, instruções e áudios. Um da Bruna dizendo: lembra-se a Isa de chorar de verdade, não aquele choro falso. Fala pra ela dizer que foi empurrada com força. Outro: certifique-se de que ela mencione que está com medo. Tem que parecer convincente. E então, um clipe de áudio curto. A voz da Bruna baixa e persuasiva, dizendo a Isa exatamente quais palavras usar. Cliquei no play e ouvi minha irmã sussurrar. Diz que o papai te assusta. Diz que você não se sente segura. Fez algo quente e elétrico percorrer meu corpo. Havia até um arquivo de vídeo curto, granulado, claramente filmado com um celular, mostrando a Isa sendo posicionada e depois chorando sob comando após a Bruna acenar. Meu estômago despencou. Minhas mãos ficaram geladas. Eu suspeitava de manipulação, mas aquilo era fabricação. Uma narrativa encenada, uma crise manufaturada, construída nas costas de uma criança que não entendia nada daquilo. Sentei-me com força, a cadeira rangendo embaixo de mim. A raiva me inundou, mas por baixo dessa raiva havia outra coisa. Clareza. Tudo o que eu tinha ignorado, cada momento desconfortável, cada comentário que tinha testado minha paciência, tudo se montou em uma imagem que eu não conseguia mais deixar de ver. Eu não as confrontei. Ainda não. Se eu reagisse rápido demais, elas negariam, distorceriam, virariam o jogo contra mim como sempre fizeram. Eu precisava de mais. Eu precisava ser deliberado. Pela primeira vez, eu precisava jogar o jogo de longo prazo que elas me forçaram a entrar. Então, fiz backup de todos os arquivos. Datei minhas anotações. Armazenei tudo em uma pasta privada. Fechei o laptop lentamente, meu coração ainda batendo descompassado, e sussurrei para mim mesmo. Agora eu finalmente sei com o que estou lidando. E enquanto eu apagava as luzes e checava a Lara, encolhida, dormindo pacificamente pela primeira vez em dias, entendi algo com uma certeza sombria. Agora eu tinha provas. Agora eu tinha vantagem. Mas como eu usaria isso, determinaria tudo o que viria a seguir. Naquela noite, depois de andar de um lado para o outro na cozinha até o piso ficar quente sob meus pés, tomei uma decisão que deveria ter tomado anos atrás. Se eu continuasse alimentando o sistema que elas construíram, apoio financeiro, escondido sob o disfarce de responsabilidade familiar, elas nunca parariam. Eu podia proteger a Lara ou podia continuar sustentando as mesmas pessoas que a colocavam em perigo. Eu não podia fazer os dois. Então, sentei na minha mesa, abri meu aplicativo do banco e puxei todos os pagamentos automáticos ligados às vidas delas. A prestação do carro da Bruna, a conta de luz dividida que a Sônia insistia que precisava de ajuda, o plano de saúde que eu cobria, só até ela se reerguer. As cobranças surpresa ocasionais, encanadores, consertos de telhado, coparticipação médica, as taxas extras da pré-escola da Isa, que a Bruna inseria na conversa como se fossem minha obrigação. Enquanto eu passava o mouse sobre cada botão, desligando o débito automático, um por um, senti uma mistura estranha de liberdade e pavor. Como cortar uma corda que estava enrolada no meu peito há anos, apenas para descobrir que eu tinha esquecido como ficar em pé sem a pressão dela. Menos de uma hora depois, a Bruna mandou mensagem. Ei,
O pagamento do carro não caiu. Algo errado aí? O tom casual era familiar, uma inocência ensaiada. Não, digitei de volta. Parei de pagar. A resposta veio rápida. O quê? Tá falando sério? Tenho a Isa para criar. Você não pode simplesmente parar. Posso, escrevi. E parei. Estou traçando um limite. Estou protegendo minha filha. As bolhas de digitação apareceram, desapareceram e reapareceram. Quando a próxima mensagem dela chegou, a doçura tinha sumido. Você é inacreditável. Como você pode nos colocar nessa posição? Nós. Como se fôssemos um único organismo se alimentando da mesma linha de vida. Pouco depois, Sônia ligou. A voz dela estava calma o suficiente e tinte para enganar um estranho. Família não abandona a família, disse ela. Família não encena situações para aterrorizar crianças. Respondi. Você está exagerando. Ela retrucou bruscamente. Você sempre exagera. A Lara está ficando fora de controle e você é sensível demais para ver. Ela precisa de estrutura. Engoli a raiva subindo na minha garganta. A Lara não é problema seu para consertar, e ela não precisa da sua estrutura. Houve uma pausa, tensa e calculadora. Espero que você perceba o que está desencadeando, disse ela. Antes que a Omesga pudesse responder, ela encerrou a chamada. Mais tarde, naquela tarde, Bruna enviou várias mensagens longas. Enterrada na última estava uma frase que fez meu pulso falhar. Você não entende o quadro geral. O quadro geral. Não um acidente, não um mal-entendido. Um plano. Salvei a mensagem com o resto. Naquela noite, depois que coloquei a Lara na cama, ela perguntou baixinho. Por que a vovó não me ligou hoje? A confusão na voz dela cortou fundo. Eu disse a ela gentilmente que a vovó estava ocupada, que nada era culpa dela, que os adultos às vezes esquecem como ser gentis. Ela aceitou, mas seus olhos permaneceram nos meus, como se sentisse mais sob a superfície. Quando ela adormeceu, fiquei ao lado dela, tirando os cachinhos do rosto. A decisão que eu tinha tomado já estava afetando ela. Eu sabia que os dias à frente piorariam antes de melhorar. Eu também sabia que não tinha mais escolha. Mais tarde, enquanto eu limpava o balcão, meu celular vibrou. Um e-mail da pré-escola da Lara. Gostaríamos de agendar uma reunião sobre os recentes desenvolvimentos familiares. Encarei a linha de assunto até as letras embaçarem. Então, era isso. Cortar o dinheiro não foi o fim do conflito. Foi o começo. Quando a segunda-feira chegou, eu já podia sentir a mudança. Caminhei com a Lara para a escolinha, como sempre fazia. A mãozinha dela dentro da minha, a mochila balançando a cada passo. Mas o corredor, que geralmente zumbia com conversas fáceis, parecia diferente. Pais que normalmente acenavam ou jogavam conversa fora, de repente ficaram rígidos quando me viram. Alguns deles se afastaram, fingindo olhar para os telefones. Outros sussurravam baixo o suficiente para tornar o julgamento óbvio, mas não tão baixo que eu não pudesse perceber que os sussurros eram sobre nós. Uma mãe, alguém com quem eu tinha falado uma dúzia de vezes sobre horários de lanche e passeios de fim de semana, me deu um sorriso frágil. Tudo bem com vocês dois? Ela perguntou, os olhos correndo para a Lara com uma espécie de pena cautelosa. Abri a boca para responder, mas antes que pudesse, a professora Helena, uma das professoras da Lara, apareceu na porta e disse: Tiago, posso falar com você um momento? O tom dela era gentil, mas seus olhos estavam inquietos. Dentro da pequena sala de reuniões, ela me entregou um e-mail impresso. O assunto foi um soco no estômago. Preocupações referentes a Lara Silva. Examinei a página.
Quem escreveu aquilo alegava que a Lara tinha tendências agressivas, que ela era um perigo para outras crianças e que a polícia já havia sido envolvida em um incidente anterior. Anexada estava uma captura de tela borrada do boletim de ocorrência daquele dia horrível. Um recorte seletivo que fazia parecer que minha filha tinha sido o motivo pelo qual os policiais foram chamados, não a vítima do drama fabricado por adultos. Meu estômago revirou. De onde veio isso? Perguntei. Verificamos o IP de envio, disse ela calmamente. É local. Campinas. Alguém aqui. Alguém próximo. A sala pareceu menor. Minha mãe ou a Bruna sozinhas poderiam ter feito isso, mas o fraseado, o timing, a escalada sugeriam mais do que apenas as duas. Elas tinham ajuda, ou pelo menos encorajamento, e o e-mail tinha sido enviado para a escola antes que alguém me dissesse. Expliquei tudo o mais uniformemente que pude. O que aconteceu na minha sala de estar, como a história tinha sido distorcida, como minha família tinha orquestrado isso, mas não revelei as provas que eu tinha reunido. Ainda não. Eu precisava delas intactas, incontestáveis, prontas para o momento que mais importasse. A professora Helena ouviu atentamente, e eu podia ver que ela acreditava em mim em um nível humano, mas profissionalmente, suas mãos estavam atadas. Até sabermos mais, disse ela. Só temos que monitorar as coisas. Naquela noite, Lara subiu no meu colo com sua raposa de pelúcia favorita e perguntou: por que meus amigos não querem mais brincar comigo? A voz dela era pequena, frágil, de um jeito que fez algo dentro de mim se partir. Eu a abracei forte e contei a única verdade que pude. Às vezes as pessoas ouvem coisas que não são verdade, querida. Às vezes os adultos ficam confusos, mas você não fez nada de errado. Depois que ela adormeceu, fiquei na porta do quarto dela, sentindo o peso de uma luta que tinha se expandido muito além do drama familiar. Minha mãe tinha invadido o mundo da minha filha e o envenenado. E como se o dia já não tivesse tirado o suficiente, meu celular vibrou com uma mensagem de um número que eu nunca esperava ver de novo. Ouvi dizer que a Lara está tendo problemas comportamentais. Precisamos conversar. Wagner. Wagner. O pai biológico dela. Um homem que entrava e saía da responsabilidade do mesmo jeito que o vento muda de direção. Se os boatos tinham chegado até ele, significava que elas não estavam apenas me difamando socialmente. Elas estavam preparando uma sombra legal sobre nós. Coloquei o telefone na mesa e pressionei as palmas das mãos contra o balcão, me forçando a respirar. Eu tinha provas, evidências concretas. Mas um movimento errado poderia arrastar a Lara para algo muito mais feio do que sussurros em um corredor de pré-escola. E pela primeira vez, desde que tudo começou, me senti total, inegavelmente, cercado. Wagner ligou na manhã seguinte, a voz suave, mas com uma ponta de algo que fez meus dentes trincarem. Estou preocupado, disse ele. Acho que ela precisa de um ambiente mais estável. Talvez seja a hora de eu intervir. Intervir? Como se ele tivesse pisado em qualquer lugar exceto para fora. Você tem falado com alguém? Eu disse. Quem está te alimentando com isso? Ele hesitou o tempo suficiente para confirmar a resposta. Recebi um e-mail, admitiu ele. Do mesmo tipo que a escola recebeu. E se for verdade... Não é, cortei. E você não sabe nada sobre o que ela precisa. Você mal a conhece. Ele não discutiu essa parte, o que me disse mais do que qualquer outra coisa. Ele simplesmente disse: se isso acabar no tribunal, vão perguntar por que eu não fiz nada. No momento em que a ligação terminou, meu peito apertou. Minha mãe tinha levado sua campanha além da fofoca da comunidade. Ela tinha transformado o Wagner em uma arma. E por causa da ausência dele, por causa da culpa dele, ele era ingênuo o suficiente para empunhá-la. Antes que eu pudesse sequer processar isso, Sônia me ligou por vídeo. O rosto dela preencheu a tela perfeitamente, composta,
olhos afiados. Todo mundo sabe o que está acontecendo com você, disse ela. Você não pode se esconder. Você está machucando a Lara e as pessoas estão falando. Atrás dela, ouvi a Bruna dizer: dá o play. Um segundo depois, um clipe de áudio tocou. Uma pequena e trêmula Isa dizendo: a Lara me bateu. Mas eu reconheci a cadência, o treinamento. Eu podia praticamente ouvir o sussurro da Bruna por trás daquelas palavras. Você está criando um histórico de instabilidade, continuou Sônia. Se você continuar sendo difícil, o tribunal terá que intervir. Você sabe disso. Meu aperto no telefone aumentou. Se alguém é instável, eu disse, são as pessoas usando crianças como armas. Desliguei antes que ela pudesse responder, mas o dano não estava confinado às linhas familiares. Naquela tarde, uma das professoras me puxou de lado em particular. Alguém ligou perguntando se tínhamos registrado algum relatório de incidente sobre a Lara. Disseram que queriam que ficássemos de olho nela. Não deram o nome. Minha garganta ficou seca. Elas estavam construindo uma trilha de papel que não existia, esperando que eventualmente algo colasse. Então veio o momento que confirmou o pior dos meus medos. Passei na casa da Sônia para pegar uma caixa de documentos antigos que ela alegava serem meus. Enquanto ela não estava em casa, o computador no escritório dela zumbia suavemente, a tela brilhando. Eu não deveria ter olhado, mas algo me puxou para lá, um instinto afiado por semanas de mentiras. Lá na área de trabalho estava uma pasta intitulada Registro do Caso. Dentro havia dezenas de clipes. Lara chorando depois de cair no quintal. Lara se encolhendo quando um cachorro latiu. Lara congelada no meio de uma birra depois de levar uma bronca da Sônia. Cada vídeo estava cortado para remover o contexto, deixando apenas os quadros mais condenatórios. Havia até fotos, capturas de tela de conversas de texto, legendas reescritas para implicar problemas comportamentais que não existiam. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava por eles. Elas a estavam documentando há meses, esperando, coletando, curando uma narrativa que pudessem apresentar a qualquer um que ouvisse. Aquilo nunca tinha sido sobre ensinar lições a Lara. Aquilo era preparação. Algo frio se instalou na minha espinha. Eu sabia exatamente, para que servia aquela coleção, e se eu não agisse rápido, elas a usariam para arrancar a Lara de mim. Fui para casa com a caixa, sentei no chão da sala e comecei a reunir tudo o que eu tinha. E-mails, capturas de tela, gravações, as mensagens fabricadas e agora esses vídeos. Rotulei cada arquivo, organizei cuidadosamente tudo em uma linha do tempo datada. Cada peça fortalecia o caso de que elas não estavam apenas se intrometendo. Elas estavam ativamente tentando desestabilizar minha guarda. Quando olhei para o relógio, já passava das 3 da manhã. Lara estava dormindo no quarto dela, respirando suavemente, alheia à guerra travada em seu nome. Abri o site do Tribunal de Justiça, encarei o formulário para uma medida protetiva e senti meu pulso se firmar pela primeira vez em semanas. Se eu não as cortasse agora, elas a destruiriam. E assim, com a casa silenciosa ao meu redor e o peso de cada memória pressionando meus ombros, comecei a digitar. Na manhã seguinte ao envio da petição online, sentei na minha mesa de jantar com o laptop aberto, o cursor piscando, como se me desafiasse a desistir. Em vez disso, arrastei cada pedaço de evidência para a janela de upload, um por um. Os e-mails anônimos enviados aos pais. O quase idêntico enviado ao Wagner. A troca de mensagens entre a Sônia e a Bruna, planejando como treinar a Isa. O áudio da Bruna, sussurrando instruções. A pasta de clipes editados feitos para pintar a Lara como instável. Enquanto cada arquivo carregava, minhas mãos tremiam, mas minha determinação só endurecia. Quando finalmente cliquei em enviar e vi a mensagem de confirmação,
Sua solicitação está sob análise. Soltei o ar, como se estivesse prendendo a respiração por anos. Na tarde seguinte, recebi um e-mail do tribunal. Uma medida protetiva temporária havia sido concedida. Com efeito imediato, Sônia e Bruna estavam proibidas de contatar a mim ou a Lara, de se aproximar da nossa casa, de chegar a menos de 200 metros da escola da Lara e de tentar enviar recados através de terceiros. Pela primeira vez em semanas, senti um bolsão de ar se abrir ao meu redor. Uma respiração breve, mas genuína. Aquela respiração não durou muito. Apenas horas depois, Sônia postou uma longa mensagem dramática online, pouco velada, mas inconfundivelmente sobre mim. Ela escreveu sobre um filho sofrendo de instabilidade emocional, sobre uma criança perdida no caos, sobre negligência perigosa que a forçou a agir. Ela marcou vários grupos da comunidade local, garantindo que a postagem aparecesse nos feeds de pais de toda a região de Campinas. Ela alegou que estava rezando pela segurança da pequena. Uma frase tão insidiosa que fez meu estômago revirar. Ela não estava me contatando diretamente, mas estava usando sua audiência como arma. Era uma tentativa deliberada de contornar a ordem judicial, mantendo as mãos limpas. Então, um pai da escola da Lara me encaminhou uma mensagem que a Bruna tinha enviado no privado. Um aviso para manter seus filhos longe da Lara até que isso passe. O pai escreveu: "Achei que você deveria saber. Sinto muito que isso esteja acontecendo." A mensagem se tornou outra peça de evidência, mas também confirmou outra coisa. Elas não estavam desacelerando. Elas estavam escalando. 2 dias depois, a situação se estilhaçou em algo ainda mais perigoso. Quando cheguei à escola para buscar a Lara, a professora Helena me encontrou na porta com uma expressão tensa. "Precisamos conversar", disse ela. "Há 2 mulheres lá fora que dizem ser a avó e a tia da Lara." Meu peito gelou. "Elas não têm permissão para estar aqui." "Nós sabemos", disse ela. "Trancamos o portão lateral e pedimos para saírem, mas elas estão recusando." Pela porta de vidro da frente, vi Sônia e Bruna paradas na grade. Sônia andava de um lado para o outro, a postura rígida de fúria, enquanto Bruna segurava um maço de papéis e os balançava no ar. Saí, mantendo distância suficiente para respeitar a ordem judicial, embora elas já a tivessem quebrado. "Vocês não podem nos manter longe", gritou Bruna, levantando os papéis. "Temos um novo relatório sobre a Lara. Você não pode esconder a verdade." Não importava o que estava nas mãos dela. Um documento forjado, um relatório falso, outra tentativa de provocar uma reação. Tudo o que importava era que os pais, esperando para buscar os filhos, já estavam encarando, sussurrando, assistindo como se aquilo fosse entretenimento. Dentro do prédio, eu podia ver rostinhos pressionados na janela, e um deles era o da Lara. Ela parecia aterrorizada. "Saiam desta propriedade agora", eu disse, com a voz firme. "Vocês estão violando uma ordem judicial." "Você fez isso!" Sônia gritou. "Você envenenou a Lara contra a família dela. Você é a razão pela qual ela está sofrendo." Antes que eu pudesse responder, 2 policiais se aproximaram do estacionamento. A escola já tinha ligado para o 190. Os policiais se posicionaram entre nós e se dirigiram à minha mãe e irmã de forma calma, mas firme. "Vocês foram notificadas da medida protetiva. Precisam sair imediatamente ou enfrentarão consequências legais." Sônia argumentou, insistindo que estava sendo injustiçada, alegando que só estava tentando salvar sua neta. Bruna tremia de frustração, insistindo que os papéis que segurava eram a prova que o tribunal precisava ver. Mas os policiais não cederam. Depois de vários minutos tensos, elas foram escoltadas para fora da propriedade, ainda gritando por cima dos ombros. Eu não disse uma palavra. Apenas entrei. Encontrei a Lara tremendo perto dos ganchos de casaco e a peguei no colo, o rosto dela enterrado no meu pescoço,
o corpinho tremendo. Está tudo bem, sussurrei. Elas não podem te pegar. Não mais. Enquanto eu a carregava para fora, olhei para trás, para a entrada da escola, para as sombras persistentes do que tinha acabado de acontecer, e senti o último fio de medo se romper. Elas podiam gritar o quanto quisessem. Desta vez, não era eu quem estava com medo. A audiência aconteceu 2 semanas depois, em um tribunal modesto, com madeira clara e cadeiras rígidas. Sentei ao lado do meu advogado, embora eu tivesse compilado a maior parte das evidências sozinho. Do lado oposto da sala estavam Sônia e Bruna com o advogado delas, alguém que parecia cada vez mais desconfortável a cada vez que revisava os documentos delas. Lara não precisou estar presente, graças a Deus, e esperou com uma assistente social infantil em outra sala. Quando o juiz entrou e a audiência começou, o peso de tudo o que tinha acontecido, desde o dia em que cheguei mais cedo, parecia estar pressionando meu peito, mas mantive a calma enquanto expunha a verdade. O juiz pediu provas e, umas a uma, eu as forneci. Os e-mails, as capturas de tela, as trocas de mensagens mostrando clara coordenação. Os vídeos originais comparados com as versões editadas. As sobrancelhas do juiz se levantaram mais de uma vez, especialmente quando ele viu a pasta intitulada Registro do Caso. Então veio o interrogatório. Senhora Sônia, disse o juiz, a senhora ou sua filha instruíram uma criança menor a ensaiar declarações descrevendo danos que não ocorreram? Os lábios de Sônia se pressionaram em uma linha fina. Fiz o que acreditei ser necessário. Meu filho está sobrecarregado e a filha dele precisa de disciplina. Isso não é uma resposta, disse o juiz. Antes que ela pudesse formular uma melhor, Bruna se mexeu, as mãos cerradas firmemente no colo. E então Isa, que tinha sido permitida na sala a pedido da mãe, falou daquele jeito claro e inocente que as crianças costumam ter. A vovó me disse para chorar alto, disse ela. Para a polícia vir. A mamãe disse para dizer, a Lara me empurrou. A sala ficou em silêncio. O advogado na mesa delas congelou. O rosto de Sônia perdeu a cor e os ombros de Bruna cederam, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ela tentou alcançar a Isa, mas era tarde demais. A verdade já estava pairando no espaço entre nós, inegável e irreparável. Ao final da audiência, a ordem temporária foi estendida para uma medida protetiva de longo prazo. Por 6 meses, potencialmente 1 ano, Sônia e Bruna foram proibidas de contatar a Lara, de qualquer forma, de chegar perto da escola dela ou de tentar me envolver ou envolver minha filha em mais manobras legais. O juiz acrescentou uma nota formal de que as ações delas causaram danos emocionais diretos a uma menor e representavam risco de manipulação contínua. Enquanto o tribunal esvaziava, descobri a peça final do quebra-cabeça. Os investigadores descobriram que Sônia estava conversando com um consultor jurídico de família meses antes. Ela tinha sido informada incorretamente de que, se pudesse apresentar documentação suficiente mostrando que eu era inapto ou estava sobrecarregado, ela poderia pedir a guarda temporária da Lara. De repente, os meses de vídeos encenados, os clipes editados, os momentos cuidadosamente arquitetados de medo e catástrofe faziam sentido. Ela estava construindo uma narrativa, uma que acreditava que lhe daria controle legal sobre minha filha. A realização bateu forte. Nada disso jamais foi sobre amor. Era sobre posse. Bruna, já se afogando financeiramente, depois de perder meu apoio, caiu no choro do lado de fora do tribunal. Isa se agarrou à perna dela, confusa e assustada. Por um momento, senti a chama familiar de simpatia, mas ela se apagou rapidamente. Eu tinha carregado o peso delas por tanto tempo que tinha se esquecido como era ficar em pé sem ele.
Nas semanas que se seguiram, foquei em curar a única pessoa que importava, a Lara. Levei ela a uma terapeuta infantil que entendia de trauma nos corpos menores. Aos poucos, ela parou de pular sempre que via um carro e se da polícia. Aos poucos, ela soltou o medo de que era má. Aos poucos, ela acreditou em mim quando eu disse que ela estava segura. Mudamos um mês depois para um bairro mais tranquilo, perto de um parque. A Lara escolheu um quarto com uma janela larga e luz do sol que inunda o chão toda manhã. Ela cobriu as paredes com arco-íris e seu dragão verde favorito, aquele que, segundo ela, guarda seus sonhos. A vida não voltou ao lugar num estalo. Ela se reconstruiu, peça por peça, silenciosa e firmemente. Algumas noites, depois que ela adormece, fico na porta e observo a respiração dela, suave e constante. O tipo de paz que ela deveria ter conhecido sempre. E nesses momentos, me permito reconhecer a verdade. Família não são as pessoas que compartilham seu sangue. Família são as pessoas que te deixam respirar. Ainda carrego o arrependimento de não ter traçado limites mais cedo. Mas também sei que intervi quando importava. Agi antes que o dano se tornasse permanente. E enquanto apago a luz e fecho a porta dela, ouço o eco da primeira frase que falei quando tudo isso começou. Remodelada, agora em algo final. Uma semana depois de chamarem a polícia para matar minha filha, eram elas que estavam gritando. E pela primeira vez, em muito tempo, eu finalmente te enchi, tinha silêncio. E se você ficou comigo até aqui, obrigado. Contar essa história ainda mexe com algo dentro de mim, mas também me lembra o quão longe chegamos. Se qualquer parte disso pareceu familiar, ou se você já teve que lutar pela segurança do seu filho do jeito que eu fiz, espero que saiba e não está sozinho. Antes de ir, diga, ainda aqui, nos comentários, para eu saber que você chegou até o fim. E se quiser mais histórias como esta, por favor, se inscreva. Sua presença significa mais do que você imagina.